Então, agora gravando, a gente pode efetivamente começar, né? Bom, o que vocês estavam calculando para entregar hoje? O custo médio ponderado de capital. E agora, então, a gente vai pegar uma carona nesse custo médio ponderado de capital para falar do tal do EVA. O que é isso? Já ouviram falar nesse conceito? Ouviram, não? Eu não. Então, se a gente aportuguesar esse conceito, esse item, a gente está falando, na verdade, de valor econômico agregado. Tá? Esse conceito de valor econômico agregado, ele é interessante e ele faz o quê? Sinaliza a capacidade da empresa de arcar com todos as suas despesas, né? Além desse pagamento das despesas, remunerar o capital próprio e ainda assim é, gerar lucro. Então, ele acaba sendo uma métrica bem interessante, já que a gente tem uma sinalização de valor econômico sendo efetivo para a empresa. Então, ela ganhando efetivamente valor econômico. Então, vou falar EVA para não ficar inglesando demais essa sigla, né? O EVA mostra o desempenho da empresa medindo pelo resultado obtido, menos o custo do financiamento do capital próprio. Na verdade, não é do capital próprio, aqui eu preciso excluir, é do capital. Tá? E quais as vantagens de se adotar essa métrica como forma de análise? Então, a primeira coisa que a gente tem que destacar é que esse indicador ele tem foco na criação de valor para a empresa. Então, o EVA ele se concentra em criar valor para os acionistas. Não o EVA em si, mas em medir essa criação de valor para o acionista. Ou seja, foca em atividades que aumentam o valor do negócio. Ou seja, é um indicador que reflete a utilidade. Reflete a utilidade, não. Ele é útil para os investidores por refletir o acréscimo de valor para a empresa. Não entendi, professor. Onde que a gente vê o valor de uma empresa? É importante. Nas demonstrações contábeis. Vamos ter que localizar dentro da demonstração ainda. Aonde que a gente... Exatamente, Lucas. O patrimônio líquido. Então, o reflexo do valor de uma empresa, ele provém do patrimônio líquido.
Desse modo, como é que a gente consegue valorizar uma empresa? Gerando acréscimo no patrimônio líquido. Para isso, eu vou efetivamente ter que ter ou apresentar um lucro para a empresa. Segundo, ele pode ser utilizado para incentivo para os gerentes. Como assim? Incentivar gerente com valor econômico agregado para a empresa? Por que a gente faria isso? Tem sentido isso? Pode ser um certo perigo também, tá? Não vamos fugir dos riscos dos programas de incentivo, mas ele é uma ferramenta importante, a gente não pode desprezar ela. Vocês já ouviram falar sobre a teoria da agência? Sim, não, talvez, Não. é possível. Só o Lucas está assistindo a aula, o resto já está na prova. Eu também não, senhor. Também não, professor. Vocês acham que o interesse dos proprietários é sempre igual o dos gestores? Eles caminham bonitinho lado a lado nos interesses pessoais? Lembrando que as empresas são controladas por pessoas, basicamente a gente pode falar que são feitas por pessoas, né? Caminham em paralelo ou não? O quê? Dos donos com os gestores? Não acredito, Isso. Não. Muitas das vezes não. Então, esses interesses diferentes podem gerar o chamado conflito de agência, que é o conflito entre os agentes envolvidos. Então, eu, dono da empresa, quero o quê? Que o valor da minha ação cresça, o valor da minha empresa cresça. Nem sempre o gestor vai ter exatamente esse foco. Então, eu posso criar incentivos para esses gerentes, para que eles busquem atingir os meus interesses. E muitas vezes equalizando esses interesses. Não entendi nada, professor. Vocês atrelam ao gestor uma possibilidade de uma remuneração para que ele atinja os interesses do investidor. Vocês já devem ter visto várias métricas por aí relacionado a incentivo de desempenho, né? Então, talvez. Participação nos lucros. Várias outras possibilidades, né? O que eu vou falar, talvez eu estou até pensando em colocar na prova dele. É o pagamento baseado em ações, tal do stock option. Conhecem esse termo? Já ouvi falar. Isso é o sonho de qualquer empregado de sociedade anônima, tá? Empresa de capital aberto. Não é que você vai receber a ação, vamos falar assim, gratuitamente. Tá? A ideia é que você receba uma opção de compra. Opção de compra é
você então pode receber, você já faz, já ganha essa opção de compra no início desse ano de uma ação que está valendo 10, onde no final do ano você pode comprar ela por 15. Olha que legal. Vale a pena? Não vale? Já entra comprando com ágio já. Você vai pagar mais caro do que está valendo hoje. Mas então, professor, qual o benefício desse pagamento baseado em ações? É que você, gestor, vai fazer de tudo, e aí que às vezes entra o risco, para que no fim do ano, quando você pode comprar essa ação por 15, ela tem valor de mercado de 30, de 40. Não é bom isso? Pô, no fim do ano, vou pagar 15 numa ação que está valendo 40. Já posso vender ela e já vou estar ganhando um bom dinheiro em cima. Então, esse é o tal do pagamento baseado em ações. Isso faz com que o gestor comece a atuar como ou com os mesmos interesses do proprietário. E o EVA ele pode ser utilizado como um incentivo, como uma métrica, para que ele busque atingir essa valorização da empresa junto com o interesse desses acionistas. Então, essa história de pagamento baseado em ações é bem interessante. Aqui é só uma pinceladinha, né? E também permite avaliação abrangente. Então, ao contrário de outras métricas financeiras, o EVA leva em consideração o custo do capital. O que a gente viu em várias outras oportunidades ali de indicadores, nenhuma delas considera esse custo, né? Ele é significante, ele deve participar do processo de análise. Então, isso significa que o EVA considera o custo de oportunidade perdida e o que essas métricas ou as outras métricas acabam não realizando. Isso são algumas das vantagens do EVA. Ah, mas tudo são flores? Não, nem tudo são flores. A primeira delas, por que aparece um? É que eu estou olhando na tela do Google Meet no meu slide. Na tela do Google Meet aparece aqui um par perdido, como se estivesse aqui. Vai entender? Ah, desapareceu. Então, primeira desvantagem do EVA é que ela pode ser uma situação ou um cálculo complexo. Então, agora vocês vão pensar, professor, não quero na prova. Não quero na prova. Mas vai cair. Já não queria nenhum custo médio na prova. Ele é um cálculo complexo quando a gente tem empresas com um nível de informação muito alto. Diga, Lucas. Aquele custo médio da última aula gravada. Não vai ter na prova, né? Ainda bem. Vai, porque até a gente precisa dele para o EVA. A gente já vai chegar no cálculo. Meu Deus. Resumindo, quem não souber custo médio vai ter um pouco de dificuldade. Mas na aula que vem a gente vai corrigir os exercícios, tá? Só de um ano? Hã? Só de um ano? Ah, sim. Vai ser só de um período, não vai ter nada. EVA e WACC, a gente coloca só os dados referentes a um período e se faz o cálculo. Diga, Lucas. Mas, tipo, tem capital terceiros, mas teria que saber também o custo médio ponderado lá? Meu Deus, professor. O CMPC ou WACC.
Não é difícil, gente. Mas a gente vai corrigir ele na próxima aula para vocês se sentirem um pouco menos desconfortáveis. Então, voltando para as desvantagens, calcular esse tal do EVA ele pode ser complexo, dependendo da forma que eu tenho que calcular esse custo real do capital. Por enquanto, que na verdade a gente só vai ficar nesse cálculo, calculando o custo nominal do capital. Tá? Dos 3 capitais, a gente está trabalhando com custo nominal. O que para o real a gente tem a figura interessante da inflação influenciando também. Tá? Então, o cálculo do IVA, dependendo da empresa, ele pode exigir ajustes contábeis, informações de diversas áreas, tudo isso torna ele complexo e às vezes dá um pouco de trabalho para ser feito. E depois você faz a primeira vez, ele acaba se tornando mais simples. Mas a primeira vez dá um pouquinho de dor de cabeça. Outro problema. Ele tem foco no curto prazo. Ele serve para determinação de valor agregado no curto prazo. Então, embora ele seja útil para avaliar esse desempenho financeiro de curto prazo, ele não traz de forma tão eficaz a saúde financeira ou a geração do valor econômico a longo prazo. Professor, mas isso quer dizer que ele não gera a longo prazo? Gera, mas gera baseado em projeções. Isso dá um pouquinho de desvio. A gente sabe que projeções não são algo tão precisos, principalmente num país como o Brasil, né? Então, a gente pode falar, por exemplo, investimentos significativos que beneficiem a empresa a longo prazo podem prejudicar o EVA a curto prazo. E aí aqui tá na moda para essa semana, voltou a moda, um probleminha, mas é exclusivo de uma empresa, mas que pode gerar um problema dentro do EVA, que é a dependência de práticas contábeis. Então, o cálculo do EVA é baseado, ou ele é gerado basicamente em números contábeis e pode ser influenciado pelas práticas contábeis adotadas pela empresa. Acho que vocês imaginam de quem eu estou falando, né? Vocês têm essa impressão? Não? Quem será que eu estou querendo trazer para essa discussão? As americanas, né? Vocês devem ter escutado um pouquinho das discussões dessa semana. Vocês ainda estão aí, gente? Estamos. Sim. Vocês Mas não escutaram? ouvi. Sim, professor. Pensei que você ia falar da Marisa, mas sim, professor. Não, Americanas é a bola da vez, né? O tamanho vai se tornar o problema Americanas. Já tem até conversas aí que empresas grandes de auditoria vão sofrer algumas punições por aí, mas será que calcular o EVA na Americanas ia ser uma coisa precisa? Não, né? As políticas contábeis dele, se era que dava para falar que eram políticas contábeis, não eram das mais legais possíveis. Isso vai interferir no cálculo do EVA, não tem como fugir disso. Tranquilo?
assim como toda e qualquer técnica, a gente passa por críticas na sua utilização também, tá? E o cálculo eu acho sensacional, é extremamente difícil. Ele é representado basicamente pelo lucro líquido menos o custo de oportunidade do capital. Vou ter que excluir o próprio ali também, tá? Então, como é que eu encontro esse cara? Está aqui embaixo a fórmula. Lucro operacional menos o resultado da multiplicação do custo de oportunidade do capital total vezes o capital total. Olha que moleza. Não está fácil. Mais ou menos. O custo é os juros, professor? Hã? O custo é os juros? Esse cara aqui, custo de oportunidade, é o custo médio ponderado de capital. É aquela taxa que a gente encontra na fórmula do CMPC ou do WACC. Então, é basicamente isso. Eu pego o capital, multiplico o custo médio, encontro, então, um determinado custo desse capital e vou diminuir esse custo do lucro operacional. Se for positivo o resultado, é o valor que a empresa está conseguindo agregar. O valor que a empresa está conseguindo agregar de valor ficou estranho, né? Mas é o valor econômico que a empresa está conseguindo agregar ao seu patrimônio líquido. Então, basicamente, a gente encontra como derivativo da fórmula o lucro operacional, o que é lucro proveniente dos ativos da empresa, investimento. Então, aqui também entram as receitas financeiras, porém, as despesas financeiras são excluídas. A gente já vinha fazendo ajustes assim, né? O custo de oportunidade do capital total, ele é conhecido como custo médio ponderado de capital, ou WACC, que a gente já viu na aula passada, né? E o capital total é a soma das dívidas onerosas com o patrimônio líquido. E para fazer bem feitinho, esse capital total é a preço de mercado. Porém, para exercícios na graduação, a gente trabalha basicamente capital total, essas dívidas onerosas, empréstimos, financiamentos e o patrimônio líquido. E o lucro operacional a gente acaba trabalhando com o lucro líquido mesmo. A gente já está acabando, prometi para vocês que ia ser rápido, né? Como que eu calculo? Então, aqui um exemplo. A empresa XYZ obteve um resultado operacional de R$30 mil. E que, nesse período, então, gerou um resultado operacional líquido. Um lucro operacional. E para isso ela empregou 60 mil de capital de terceiros e 40 mil de capital próprio. Sendo que os custos líquidos do imposto de renda é de 18% do capital de terceiros e 16% do capital próprio. Qual vai ser o valor econômico agregado para os acionistas? Então, bem tranquilinho. Primeira coisa, o que a gente tem que calcular? WACC. WACC ou CMPC. Não tem como fugir desse cara.
Aqui, para não gastar tempo. Diga, Lucas. Hoje, pra você ter ideia, na prova de contabilidade internacional caiu esse CMPC. Meu Deus. Acertei por causa disso. Sério? Mas não tem nada a ver com contabilidade internacional isso? Exatamente, caiu. Deus do céu. Bom, eu estava gravando as lives de teoria da contabilidade, estava falando de governança corporativa. Vai fazer o quê, né? Coisas que só Jesus entende. Então, fazendo o cálculo com capital próprio, capital de terceiros, a gente vai encontrar um WACC de 16,8%. Coisa que vocês já começaram a fazer esses cálculos, né? Olha como depois que a gente encontra o WACC, o EVA ele se torna muito mais fácil. O que eu vou buscar? O lucro operacional, que nesse caso aqui é 30 mil, e vou diminuir desse 30 mil o 100 mil multiplicado pelo 16,8%. Professor, não entendi. Da onde é 100 mil? Me ajudem, gente. Da onde vem esse 100 mil? A soma do capital de terceiros com o capital próprio. Ou seja, o capital total. O resultado dessa subtração dá 13.200. O que significa 13.200? É o valor agregado. Gerado para o acionista. Tá bom? Tá ruim? Vocês ficariam felizes? Lembrando que vocês têm 40 mil de capital próprio. E a empresa conseguiu gerar mais 13.200 para vocês. Para o cenário brasileiro, isso é excelente. Então, aqui traz o indicativo de quanto que a empresa está valorizando para vocês. Difícil o cálculo? Sim, não, talvez. É possível, quem sabe? É possível. Falei para vocês que ia ser curtinho, já que vocês solicitaram. Tem gente que nem está prestando atenção no que eu estou falando, né? Mas... Eu não entendi como que chegou no resultado 16,8. Né? Ah, aí é tema da aula passada, Júlia. Ah, tá. Deixa eu abrir ela aqui. Se não me engano, não sei se está nesse computador. Não, está só no meu vermelhinho. Lembra uma fórmula bem compridinha de capital, custo médio ponderado de capital? Que é o exercício que vocês iam me entregar hoje, né? É aquela fórmula. Basicamente, depois que vocês fazem o cálculo do custo de capital, o EVA ele vem meio de brinde. E vocês viram ali que a dificuldade que a gente encontra na prática desse cara, muitas vezes não é nem a parte do EVA. É o cálculo do custo real do capital. Daí tem os juros no meio, já dá uma complicada, né? Tranquilo? Mais ou menos. Professor, então depois que encontra o custo médio ponderado de capital, eu aplico sobre os 100 mil para encontrar esses Deixa eu 13, é isso? botar, peraí. Então, vocês têm essa estrutura de capital. Isso aqui poderia estar lá no exercício de custo de capital. Encontraram 16,8 de custo médio. Beleza? Beleza. Vou utilizar essa fórmula.
lucro operacional menos custo de oportunidade do capital vezes o capital total. Então, deixa eu pegar uma caneta que vai ficar diferente. Então, nossa, piorou, né? Então, essa multiplicação aqui vai ser feita como? O percentual do custo médio que a gente encontrou, vezes a soma desses capitais. Ah, professor, foram 4 capitais. Não tem problema, soma os 4 e multiplica pelo custo médio. Ah, são 5. Soma os 5 e multiplica pelo custo médio. Aí eu vou pegar o lucro operacional e diminuir esse custo de oportunidade que a gente encontrou, esse custo do capital que a gente encontrou. Tranquilo, Maria? Tranquilo, professor. Uhum. Então, o mais difícil do EVA não é o EVA. É o custo médio ponderado de capital. Então, semana que vem que a gente vai fazer a correção dos exercícios, é bom que vocês realmente tirem as dúvidas desse cálculo. Senão, pode ser que vocês se batam um pouco, tanto para o custo de capital quanto para o EVA. Ô, professor, Diga, Júlia. a gente vai poder usar aquela Usar aquela colinha, professor. cola? Eu não sei de cola, nunca colei na minha vida. Até a semana que vem eu penso no caso de vocês. Ainda tem Vou uma colocar semana. a fórmula no quadro, já ajuda. Até semana que vem a gente pensa. Beleza? Beleza, professor. O que eu vou fazer? Claro que eu não vou entregar a aula de graça para vocês fazerem a prova. Vou passar 2 exercícios de EVA para vocês resolverem. Aí na aula que vem a gente foca bem na correção, principalmente desses 2 que envolvem tanto custo de capital quanto EVA e os de custo de capital que vocês já estão fazendo, né? Então tá, gente. Então hoje era isso. Bem curtinho para vocês resolverem. Tá bom? Beleza. Então agora aproveitem o tempo para fazer a prova, que é o que vocês pediram, né? Beleza, então, professor. Obrigada e boa noite. De nada, gente. Boa Boa noite. Eu vou salvar aqui a gravação, aí daqui a pouco eu passo para a Náguida mandar para vocês. Beleza. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Boa prova, né? Professor. Valeu. Boa noite.